Peraí, pô. É que tem lá, dois lá atrás. Fala, galera, seja bem-vindo a mais um podcast, O Código do Jogo. E hoje estamos aqui com o brabo, Rogerinho. Meu irmão, prazer, hein? Prazer todo meu. Obrigado aí pela oportunidade, pelo convite, né? Mó satisfação estar E aqui com vamos você. junto compartilhar essa história, né, mano? História de superação, história de sucesso e decifrar o código do jogo aí que tá por trás do sucesso do Rogerinho. Com certeza, eu acho que eu vim aqui hoje para falar um pouquinho da minha carreira, do meu projeto social, que é muito bacana também, e contar algumas resenhas aí que a gente tem aí, graças a Deus. É, galera, o projeto social desse cara aqui, o trabalho que esse cara faz vocês vão conhecer, fica até o final aí. Mas conta aí, irmão, se apresenta aí, quem é o Rogerinho, como começou aí a trajetória no mundo do futebol. Cara, Gerson, a minha história, na verdade, é totalmente diferente quando eu falo. É de uma criança normal, num sentido que toda criança, meus amigos, queriam ser um jogador de futebol, né? E eu, na verdade, nasci com uma má formação congênita, sem a perna esquerda. Só que naquela época, cara, os meus pais, né, não estavam ali sabendo que eu ia vir ao mundo com uma deficiência. Eles ficaram sabendo no dia. Então, na gestação da minha mãe, ela sempre ia lá e tal, e nunca foi diagnosticado nada que eu ia vir com uma má formação congênita. Até então ninguém sabia. Até então não, até o dia do meu nascimento, né? E aí os meus tias me contaram anos depois, né? Que ali, na verdade, foi um momento muito delicado, né? Porque quando eu vim ao mundo com aquela situação, não tinha ali um manual, né? Tipo assim, e agora? Como que você vai tratar com uma criança com amputação? Deve ter sido difícil, hein, também, para teus pais ali, hein? Caramba, o meu pai é motorista de ônibus aposentado, né? Minha mãe é dona de casa, estudou até a 4ª série, mas eles foram umas pessoas fantásticas na minha vida, porque decidiram me tratar como uma criança normal. Quando eu falo para vocês que estão nos assistindo aí de tratar uma criança normal, é tratar com nenhum tipo de deficiência. A deficiência estava ali no visual, né? Mas tratar com uma criança que poderia fazer outras coisas. Isso daí é top que você falou, hein, cara? Você tratar uma pessoa como normal, né? Às vezes você começa a implementar na criança que ela é uma pessoa diferente, mas você botar na cabeça que ela é uma pessoa normal, e é uma pessoa normal, né? Exatamente. Porque o Rogerinho faz tudo, mano. Se você olhar esse cara aí, você tá doido. Exatamente. E aí esse foi o diferencial. Porque, infelizmente, depois a gente vai abordar um pouquinho mais para frente aqui no nosso bate-papo, existem pessoas ainda que tratam as pessoas com um tipo de diferença após ela sofrer uma amputação. Então, assim, a gente vai falar mais para frente. Mas, cara, e aí o que acontece? Ali o Rogerinho vivia no colo de todo mundo, porque o Rogerinho, né, um carinha loirinho, né? E aí todo mundo queria levar o Rogerinho para cima e para baixo. Mas, até os 5 anos de idade, eu vivia no colo de tio, de tia, eu ia na padaria no colo de no colo dos meus avós, todo mundo tava ali me levando para cima e para baixo. E aí um belo dia minha vida começou a mudar. Um belo dia eu fui na padaria com meu pai, ele tinha esse costume de me levar no colo, né? E aí chegando lá, um amigo dele viu, não sabia que ele tinha um filho com um tipo de deficiência, e perguntou se não tinha uma muleta, um par de muletas. Uma coisa tão simples, né? Sim. E aí o pai disse que não. Aí o cara, tipo, pegou aquilo, né? E falou, ó, vou dar um par de muleta para vocês. E aí, passados uns dias, o cara foi lá em casa e entregou um par de muletas. E aí, né, 5 anos de idade, eu não vou falar realmente assim, né, como que foi aquela situação. Mas os meus tios me contaram que ali eu comecei a andar com a muleta e ali eu ganhei minha independência. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Caramba, cara, que... Porque, às vezes, você passa por certas situações que você depende de outras pessoas. E ali eu comecei, literalmente, a ser uma criança normal. Comecei a brincar, comecei a ter contato com outras pessoas, não precisava ficar indo no colo de cada um, né? Em algum momento tu se sentiu indiferente, assim, das outras pessoas, assim, chegou a cogitar, assim... Cheguei sim, cara. Foi no momento que eu fui pra escola, aos 7 anos de idade. Eu não fui aquela fase antes, né? Eu já fui logo pra 1ª série. E, cara, foi assim, algo surreal. Porque o meu pai foi me matricular nessa escola, eu moro na cidade de Mogi das Cruzes até hoje, né? E a escola era muito próxima de casa, dava o quê? Uns 10 minutos andando. E aí meu pai foi me matricular lá, minha irmã já estudava lá, ela é um ano mais velha. E aí quando meu pai chegou lá, levou toda a documentação, e aí meu pai chegou e falou essa palavra, ó, só que meu filho tem uma deficiência. E aí o diretor foi questionar, né, querer saber. E aí o diretor falou, olha, infelizmente aqui ele não pode estudar. Caramba, cara. Cara, aquilo ali, meu pai falou baque, que foi um baque. Por que eu não poderia estudar? Porque não tinha acessibilidade. Aquela escola era o nível da rua, as salas de aula, são mais de 20 salas de aula, então tinha muita criança, né, muito aluno. Mas a hora do intervalo, a hora do pátio, onde tinha a quadra, tinha que descer mais ou menos 80 degraus. Então, assim, ele tinha preocupação, o diretor, de eu descer as escadas e cair, né? E aí meu pai até hoje, né, ele fala, né, para ser alguém na vida tem que estudar, tem que
tá ali, tem que ter o Sim. estudo, sabe? E aí meu pai assinou um contrato, meu primeiro contrato, hein? Você tá doido? Meu pai assinou um contrato, né? Eu falo contrato, mas na verdade foi um termo, dizendo o seguinte, que eu ia estudar naquela escola, porém eu não poderia participar da hora do intervalo. Caramba, Tem cara. noção disso, cara? E ali, Que situação, hein, mano? Você vou te tá doido. contar, cara, onde chegou isso aí. Não passou de 4 dias, né? E aí o que acontece? Beleza, meu pai fez aquilo, mas não falou nada pra mim. Não chegou e falou, ó, filho, você vai pra escola, vai ser assim assado. Aí quando foi chegando perto da escola, eu tinha, assim, alguns problemas, assim, quando eu brincava na rua. As crianças me chamavam de aleijadinho, de saci pererê. E muitas vezes eu voltava pra dentro de casa, chateado, chorando. E aí minha mãe perguntava e eu contava pra ela. E aí minha mãe falava, olha, filho, você não é nada disso. Fica tranquilo, você não é isso que as pessoas falam. Só que chegou no momento da escola, minha mãe foi uma mulher muito sábia. Ela disse o seguinte, filho, quando você for pra escola, as crianças vão começar a te olhar e fazer perguntas pra você. Mas lembre-se, você não é nada daquilo que elas vão te falar. Caramba, que Ela não falou assim. palavra sábia, hein? Que frase Ó, sábia. Ela não falou assim, ó, você vai chegar lá, eles vão te perguntar, cadê sua perna? Você é um aleijadinho? Você é um saci? O que aconteceu com você? Ela não disse isso. Ela falou, eles vão falar algumas coisas pra você, mas você lembre-se, você não é nada daquilo que que eles estão falando. E eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe, cara? Porque Sim. assim, era algo novo, 7 anos de idade. Imagina você, Caramba. 7 anos de idade, lá atrás, indo pra escola, fazendo essas coisas. Tua mãe teve muita sabedoria, cara, pra conduzir tudo Exatamente. isso, hein? E aí, cara, daí eu fui pra escola. E aí foi, quando eu cheguei na sala de aula, as crianças começaram a perguntar, o que aconteceu com você e tal, tal, tal. E aí eu fui sentar, sabe aonde? Lá no fundão. Quando você foi pra escola, você lembra onde você sentou ou não? Você era do fundão Eu também? era do fundão também, você tá Cara, doido. você aprontava pra E quer que caramba, eu né? te diga, a galera do fundão que eu conheço hoje foi a que mais prosperou, hein? Exatamente. Mas sabe por que eu fui sentar na galera do fundão? Porque eu queria ir lá ficar quietinho, assim, ó, sentadinho, sem ninguém me ver. Porque a partir do momento que eu tô sentado aqui, ó, no cantinho, as crianças iam entrar, eu era uma criança normal, não tinha uma deficiência. E aí eu não queria sentar lá na frente, para as crianças ficarem me vendo. E aí, cara, só que o que acontece? Quando eu cheguei lá, a professora entrou na sala de aula, sentou, perguntou, cadê o Rogério Rodrigues de Almeida? Aí, quem que era? Era eu. Aí eu, tô aqui. Ela, por favor, sente-se aqui. Tinha uma mesa, uma carteira, na frente dela, assim, igual eu tô com você aqui, Caramba, pra me cara. sentar ali. Aí tive que levantar tudo, sentei lá. Enfim, quando chegou o momento do intervalo, né? Eu não é a primeira vez na escola. O que aconteceu? Veio uma outra inspetora, me retirou da sala de aula, não entendi nada e as crianças ficaram lá. E eu sentei numa mesa igual nós estamos aqui, mas imagine você sentando numa mesa onde que aqui a galera ia passar todo mundo na sua frente, as outras salas de aulas. Você As tá salas os doido, outros mano. alunos, né, com a sala de aula. E, cara, daqui a pouco começou. Passar assim, todo mundo enfileirado, né? A professora ia na frente, levando as crianças e descendo lá. E as escadas eram bem perto de mim. E, cara, eu fiquei com constrangimento, cara. Uma dor, assim, uma vontade de chorar. Porque todo mundo passava e me via ali, eu sentadinho assim, ó. E daqui a pouco veio um prato de merenda. E aí, cara... E todo mundo passava e tu ficava. E eu ficava lá. Aí, Gerson, o que aconteceu, meu? Eu falei, não, mano, não quero essa vida pra mim, não, cara. Com 7 anos de idade. Já começou a se revoltar com a Já situação. comecei a me revoltar. Primeiro dia aconteceu isso, no segundo, no terceiro, no quarto dia eu montei uma estratégia. Eu comigo mesmo. Mais ninguém. Você aí, ó, já montou Com uma quantos estratégia? anos? Com quantos Com anos? 7 anos de idade. 7 anos de idade, galera. Vê, 7 anos de idade o cara já tava montando uma estratégia. Eu falei, não, por quê? De 5 aos 7 anos eu já tava craque na muleta. Eu já tava, levado com a muleta, já corria, já jogava bola na rua, já tava ali legal. Aí o que aconteceu? Quando eu falei assim, comigo mesmo, eu queria ter uma cama igual hoje. Quando ela for buscar, que aí era assim, eu sentava ali, ela deixava ali e falava, vou buscar ali e já volto. E aí eu falei, quando ela for buscar minha comida, eu vou descer as escadas. Cara, foi surreal, eu lembro até hoje, assim, na memória, assim, ó. Eu desci as escadas normal, tranquilo, não vi nenhuma dificuldade, desci. Quando eu vi aquilo lá, cara, você lembra do seu intervalo? Sim. Aquela galera toda correndo, Top demais, né, mano? a galera toda lá, eu falei, nossa, que legal, tal. Aí logo já encontrei um amiguinho da sala de aula e tal. E pra mim, o bloqueio que era descer as escadas, não tinha. Tava na mente O do obstáculo diretor. que tinha já não era mais obstáculo. Já não tinha mais. Só é obstáculo se você botar na cabeça que é um obstáculo. Exatamente. E aí, todo dia, meu pai me buscava após a aula. Eu morava muito perto de casa. E aí, naquele dia, a gente foi parar na diretoria. E foi aí que eu falo pra você que foi uma das coisas que fez eu mudar. E aí, eu vi lá meu pai conversando com o diretor e tal. Não, mas ele não pode, mas ele pode e tal. E aí, eu falei pro meu pai, olha, pra mim estudar aqui, eu quero ser uma criança normal. Eu não quero ser uma criança assim que fica ali sentado. Eu quero descer, eu quero brincar. E aí, meu pai foi, né? Quando eu falei que assinou o primeiro contrato, aquele contrato tipo que rasgou, né? Sim. E aí ele falou pro meu pai, ó, só que a responsabilidade é sua e tal. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, cara.
Porque a partir daquele momento eu comecei a ser uma criança normal, eu comecei a praticar Ter liberdade, né, irmão? Começou a sentir a liberdade. totalmente. O que me fazia conduzir era um par de muletas, não tinha ali, era meu pontapé inicial, eu tinha que fazer aquilo. Eu não poderia ser aquela criança que ia para a escola para ficar ali, como coitadinho. Existia a parte de preconceito? Existia, porque até os 20 anos de idade eu convivi com aquilo. Eu não me aceitava em alguns momentos. Eu não queria, às vezes, ir para a escola, alguns momentos eu não queria sair para a rua, porque era muito forte. E assim, algo que machucava muito era quando eu chegava e via minha mãe chorando, porque achava que a minha mãe tinha culpa porque eu ter nascido aquilo. Então ela já tomava tuas dores, né? Exatamente, e é a coisa que não era, né, sabe? Então até os 20 anos de idade foi essa parte, mas graças a Deus eu estudei naquela escola e nunca caí naquela escada e nem na quadra, hein? E ainda deu a volta por cima. E esse aí foi o começo da minha trajetória. Aí de lá, como foi que entrou no mundo do futebol, cara? Assim, trabalhou antes ou já foi direto pro futebol? Como foi depois disso? Aos 10 anos de idade, eu jogava bola na rua de casa. Um professor, o professor Edivaldo, deve estar nos acompanhando aí. Oi. Ele me fez um convite para participar de uma escolinha de futebol. 10 anos. 10 anos, só que esse cara já foi um cara da parte da inclusão. Lá atrás, eu não vou falar a minha idade aqui, mas com 40 e pouco, mas ele já tinha a parte dessa da inclusão, que a gente vê muito hoje, né, falar sobre isso. Ele pegou, me fez o convite para participar da escolinha. Só que quando eu cheguei na escolinha, ele já tinha falado sobre quem eu era. Então, quando eu cheguei lá, as crianças não ficou perguntando, cadê sua perna, que não sei o quê. Me trataram normal, tipo assim. Já de boa, De boa. E aí eu comecei a treinar na escolinha. Era só. Era só eu de deficiente. E tinha mais 30 alunos ali da minha idade, né? E ali fazendo exercício, aquecimento, trabalho com bola, aí coletivo. E aí, Gerson, eu comecei ali naquela disciplina. Sim. Terça e quinta, tava lá. Com 10 anos, foi passando. No começo, cara, nessa primeira trajetória, nesses primeiros meses, aí veio o baque de novo. Aí eu descobri ali que um deficiente não poderia jogar campeonato oficial. Caramba, cara. Ali veio a decepção. Porque eu não tinha um entendimento, né, de 10 Sim. anos de idade. Eu tava treinando e jogava com eles e tal, e já fazia gol, dava passe, fazia tudo. Tudo que Sim. eles faziam, uma criança eu fazia também. Fazia também. Só que na hora do campeonato, o professor foi escrever lá pro campeonato, ele veio me falar. Aí eu fiquei triste, né? Eu falei, não quero mais sair pra minha vida, não. Aí eu fiquei em casa, não ia mais treinar. Eu ia pra escola. Começou aquela bad de desistir, né? De Exatamente, tudo. porque porque tipo, você fazia tudo normal com as outras e aí você não podia. Aí, cara, eu falei assim, não quero mais não. Aí eu fiquei 2 semanas sem treinar. Aí jogava bola na rua, mas não ia treinar. Aí um belo dia o professor passou lá. Aí eu falei pra ele, professor, eu não posso jogar. Eu queria muito jogar. Aí que ele teve a sacada de inclusão. Sabe o que ele fez? Ele convidou 3 times da cidade, o nosso era o quarto, montou um torneio e falou pros professores, olha, é o seguinte, eu tenho um atleta, ele é PCD, eu queria fazer um campeonato, ele joga assim, assado, eu queria que vocês participassem. E aí esse professor também, esses outros professores, acolheram a ideia e eu fiz o meu primeiro campeonato. Você vê como é que começa a inclusão, né, cara? Só baixa a partir de uma pessoa. Exatamente. Né? E aí, cara, fui jogar, pô. Jogo com você, já. Imagina eu treinando com você na hora de jogar. Meu, é engraçado que hoje eu ando na minha cidade e isso aí é legal pra caramba. O pessoal fala, caramba, meu, eu lembro de você lá no Campestre, foi onde eu comecei. Sim. Meu, você era pequenininho, você jogava pra caramba. Você acredita que a gente tinha medo de chegar em você, de machucar? Eu falei, graças a Deus você não chegava. Se você machucasse, eu ia ficar com trauma, não ia ser quem eu sou hoje, né? Então marcou uma geração, meu, de muita criança na escola, na escolinha de futebol. Só que, tipo assim, eu fazia aquele torneio, mas não era a mesma coisa, porque eu sabia, daí você começa a crescer, você começa a entender aonde tem ali a pena, né? E aonde que o pessoal leva na boa. E aí, um belo dia, aos 20 anos de idade, eu descobri o meu esporte, o futebol de amputados. E aí a chave virou. Já existia? Já existia. E você não sabia? Sabia de nada. Um belo dia eu tava andando no calçadão. Naquela época, foi o ano de 2001. 2001 eu falo que foi um ano fantástico na minha vida. 2001 foi o ano que eu conheci o esporte, futebol de amputados, arrumei meu primeiro emprego e aí eu fui pai. Caramba, cara. Que 2001 top, foi um ano fantástico. Tem quantos filhos hoje? 3 filhos. 3 filhos. E aí, cara, esse professor Ronaldo, ele chegou e falou assim, você quer fazer parte do meu projeto? Ele tinha um projeto, tem até hoje, na verdade, do vôlei sentado, que é um outro esporte. Aí eu falei, não, eu já tinha um preconceito, lembra? Sim. Eu falei, vôlei sentado? Aí ele me explicou, falou, ficar sentado? Eu falei, não, o pessoal já me olha de pé, imagina eu sentado. Não quero não. Aí ele falou, tem futebol de amputados. Aí eu falei, como é que é? Ele, futebol de amputados. São pessoas amputadas, assim como você, que nasceram ou tiveram uma perca, né? E jogam de muletas. E tem Campeonato Brasileiro e Seleção Brasileira. Caramba, cara. Aí eu falei, mentira, é Deus, mano. Agora o céu é o limite. Exatamente. Eu falei, não, é Deus que tá colocando esse cara aqui. E aí, cara,
Eu fui lá pra conhecer. Falei, vou lá, né? Vou conhecer esse projeto. Gerson, eu tinha preconceito de mim, eu não me aceitava. Se eu fosse num lugar, numa festa ou numa quermesse, enfim, em qualquer lugar, e tivesse outra pessoa com deficiência e você fosse comigo, eu ia falar, Gerson, vambora. Aí você falou, calma, mas tá legal aqui. Você não ia entender. Eu não falava pra você, não, porque tem outro PCD ali. Eu não gostava, porque eu imaginava que quando eu chegasse nesse lugar, as pessoas já me olhavam de uma maneira diferente. Sim. Se tivesse um outro PCD lá, já seriam 2. Então tinha. Quantas vezes eu saí de vários lugares legais e voltava pra casa e as pessoas não me entendiam, porque eu não me aceitava. Eu ia pra escola, eu jogava futebol, mas aí eu ainda tinha um preconceito em mim. Você vê, né? Aquilo que as pessoas achavam que era problema, ou ele achava que era um problema, se tornou bênção na vida dele. Exato. E ele transformou aquilo numa bênção na vida dele. Exatamente. Que top, hein, mano? E aí, cara, quando esse professor mostrou o futebol de amputados e falou tem seleção brasileira, e eu cheguei no projeto dele e eu vi lá 10 pessoas amputadas, umas de prótese, outras de muleta, igual a mim. E aí, quando ele fez esse momento de compartilhar a história de cada um, eu falei, não, mano, até arrepia, cara. Caramba, falei, cara, não, é forte, hein? É pra onde que o Deus tá me levando, sabe? E ali eu decidi começar a participar daquele campeonato através desse projeto, perdão. Esse professor me tornou a ser um atleta realmente, que existe a diferença de jogador e atleta. E hoje joga no Corinthians, como é que é? E aí são, graças a Deus, aí são mais de 20 anos de carreira. 20 Tenho anos. 16 anos, um projeto social. Demorei um pouquinho para chegar na seleção brasileira. Comecei em 2001, 2009 eu cheguei na seleção brasileira. Fui campeão pelo Brasil, meu primeiro título. Fui artilheiro da Copa América, Que top, na hein, Argentina. mano? E ali eu decidi montar um projeto social. Conta mais desse teu projeto aí pra galera. Cara, foi assim, eu conheci o esporte através do professor Ronaldo, ele compartilhou tudo aquilo para mim, eu decidi me dedicar, chegar numa seleção, fazer com que minha mãe nunca mais chorasse, né, de tristeza, mas história, sim de alegria. Já escreveu o livro ou não? Tô terminando. Já terminando. Logo, hein, galera? Logo. Em breve vou vir aqui. E aí, quando eu cheguei na seleção brasileira, que é o ápice, né, fui conhecer, durante 8 anos, eu fui entender a dificuldade da pessoa com deficiência, de todos, assim, da minha modalidade e de outras, que estavam onde? Dentro de casa com depressão, com falta de formação, às vezes com sonhos frustrados. Eu falei, poxa, eu preciso montar um projeto social. Eu já cheguei na seleção brasileira, eu já mudei minha vida, já não tenho mais bloqueio. Eu posso sair na sociedade e enfrentar a pessoa que me chama de aleijadinho. E tu vira o exemplo, né, mano, pra trazer as outras. Exatamente. Eu posso entrar num ônibus e as pessoas às vezes levantavam para me sentar e eu não queria aquilo, eu achava chato aquilo. Mas não, eu enfrentava com naturalidade. Eu entendi que as pessoas que me abordavam não tinham conhecimento de como lidar com uma pessoa com deficiência. E eu falei, não, eu preciso montar um projeto social. E é aí que eu saí pescando as pessoas. Aí eu fui atrás das pessoas. E aí eu chegava numa casa onde a pessoa falava, tem uma pessoa amputada ali, tal. Chegava lá, batia palma, tal. Levava um álbum com foto da seleção brasileira, certo? Que eu tinha lá. E mostrava, olha, eu queria fazer um convite pra você, eu tô montando um projeto social, já tinha arrumado uma quadra de um amigo. Deixa eu te perguntar, Rogerinho, mas essas pessoas que você batiam, elas já se sentiam com preconceito? Como é que era? Tu tinha que vir desbloqueando ela, mostrando uma nova realidade? Totalmente com bloqueio. Cheio de bloqueio. Desde a pessoa até da família. E aí eu chegava lá, me apresentava quem eu era, contava um pouquinho dessa história que eu contei pra você e tal, falei que eu tinha chegado na seleção brasileira, e eu falava o seguinte, e falo até hoje, gostaria que você me desse uma oportunidade para transformar a sua vida. Eu não vou te prometer dinheiro, fama, nem sucesso, mas eu vou te prometer uma coisa, que você vai ser orgulho da sua família. Que top, mano. E aí as pessoas ficavam assim, não, mas como que é jogar? Porque não tinha, né, o que nós temos hoje, graças a Deus estamos aqui, no código do jogo, hein? Marca esse nome aí, já se inscreve aí, já se inscreve aí. E aí, grandes pessoas vão passar aqui também. E aí, cara, eu ficava ali. Aí pegava o seu telefone e falava, tal dia a gente vai treinar. Aí se você não fosse, eu ligava. Eu ia lá na sua casa. E outra coisa, galera, eu não tinha patrocínio, eu não tinha ajuda, começou, não tinha nada. Tudo na raça. Nada. Tinha só um propósito, uma você vontade. Vê, né? As pessoas de sucesso é assim, ó. Só começa, vai na raça, vai com o que tem, primeiro faz acontecer, depois vem depois é consequência, né, do trabalho que você tá fazendo. Exatamente. E aí eu consegui conquistar o Serginho. Aí o Serginho já conhecia o Washington. Aí eu fui atrás do Washington. O Washington foi mais fácil, porque já era um cara que fazia esporte desde criança e tal. Tinha a depressão. Daí já estávamos em 3. Aí sabe o que eu fiz? Fiz um cartãozinho. Ó, pra você ver a visão. Fiz um cartãozinho, coloquei meu telefone, coloquei lá Futebol de Amputados Mogi, certo? E falei pra esses dois, falei, se vocês virem alguém na rua, vocês já para, entrega o cartãozinho e outra coisa, já pega o telefone do cara. E aí, daqui a pouco os caras vinham, conseguiam outra pessoa. Aí eu já não ia fazer a visita sozinha.
E aí eu e mais 2. Aí não era só meu testemunho de vida, era o seu, era o dele. E aí a gente conseguia trazer. Aí às vezes pegava familiares, esposa. E às vezes lugar? mãe. Vocês tinham algum lugar pra... Tinha. Como é que... Aí a prefeitura me cedeu um espaço. Aí comecei ali. Era eu o treinador, era eu que fazia tudo ali, porque tinha vivência, né? Uhum. E aí a gente começou a treinar. Daí já não era 3, era 4. Aí tive uma sacada, isso foi em 2009. 2000, eu já era da seleção, já comecei a entender o cenário do meu esporte. Aí em 2010 eu falei pra... Hoje é confederação, antigamente era associação. Falei, ó, eu queria trazer um campeonato pra Mogi. Uma Copa do Brasil. O que eu tenho que fazer? Aí falou, tem que fazer isso, isso e isso. Fui no secretário de esporte, ele já era meu amigo. Falei, ó, vamos trazer? Vamos. Tem na cidade uma TV local. A gente fez um movimento, né? Na cidade, certo? Sim. Aí nós já tínhamos 4 atletas. E naquela época, quando eu comecei lá atrás, Gerson, só pra você ter ideia, quem não tinha time era inscrito em outros times. Entende? Então Entendi. tinha a parte da inclusão. Aí o que aconteceu? O Washington ele fazia outro esporte, já conhecia outros caras, a gente montou um time. E aí, em 2010, a gente começou a alavancar. Aí a gente era 4, após esse campeonato nós já ficamos em 8, em 2012 eu tinha 30. Caramba, 30 pessoas cara. amputadas. E ali começou a ser benção. A ser benção na vida. E hoje tem quantos? Hoje eu tenho 45, ajudei aí ao longo dos anos, através do nosso projeto. São 16 anos que nós temos esse projeto. Mais de 300 pessoas passaram pelo nosso projeto. Estão espalhadas aí em grandes times, entendeu? Em grandes associações. E eu sempre falo, o resultado de ser um atleta de ponta, de chegar numa seleção, é foco, dedicação, é você deixar de lado alguns propósitos, entendeu? E focar realmente. Mas, assim, o maior título que eu tenho são as vidas que a gente transformou. Transformou, que vem transformando, né? Exatamente. Não só transformou, como vem transformando. Exatamente. Então, assim, esse foi um legado, assim, que Deus me deu. Foi algo, assim, lá atrás. É como você falou, foi na garra, foi fazendo empréstimo, foi comprando muleta. Porque acontece, Gerson, as pessoas que chegavam no projeto não tinham uma muleta adequada. E como que ele ia praticar o esporte? Né? Também. E eu tinha uma visão lá atrás de gestão, eu sempre gostei dessa parte, né? De ser organizado. Eu queria ter um projeto, mas teria que todo mundo estar com a camiseta branca, todo mundo ter uma muleta igual, para a gente mostrar para as pessoas que a gente é deficiente, mas a gente é organizado. A gente não é coitadinho. A gente não tem que ali ficar. Olha que palavra top, galera. Não é coitadinho. Exatamente. Então, assim. Olha o nível de mentalidade do cara. E aí a gente começou o quê? A crescer. A gente começou a fazer, e aí os caras foram entendendo o propósito. Isso que foi o mais bacana. Porque quando você está num projeto social, são várias mentes pensantes, várias pessoas. Então, assim, existia o que você pensa e existia o que eu pensava. E aí a gente chegava num comum acordo. E sabe onde foi o sucesso? A diferença? Porque a gente fala que hoje a gente é referência. Eu comecei a levar o meu projeto a fazer jogos de exibição. Sabe o torneio que tem... Um torneio que tem na sua cidade, lá, do veterano, do... Tu começou a elaborar esse tipo de jogo. Gerson, seguinte, tem um time aqui, posso levar a fazer um preliminar? E aí, quando a gente ia jogar, as pessoas que assistiam achavam o máximo. Olhava e falavam, caramba, mano, esses caras jogam muito. E vai ter um agora, dia 30, né? Dia 30 ou 31? Dia 31. Dia 31, já fica aí. Já vamos ter um. E aí, eu comecei o quê? A trazer para esses caras motivação. Treinava, ensinava, dentro e fora de campo, com uma metodologia minha, certo? Porque não era só você jogar bola, você ia enfrentar uma escada, você ia enfrentar como que eu chego no restaurante para pegar um prato de comida. E aí as pessoas vão querer te ajudar, que é natural. Como que você vai se aceitar? Você vai... Tudo do princípio, né? Desde quando chega, desde quando come. Caramba, cara, Tudo é passo a passo. É passo a passo. Quando você entra num transporte público, as pessoas vão te abordar, senta aqui, pode chegar e falar, coitadinho, que é natural, às vezes as pessoas falar sem saber, não querendo te ofender. Correto? Entendi, correto. E aí, como que você vai lidar com aquela situação? Então, um projeto nosso fez com que você crescesse mentalmente e entendesse, peraí, eu só não tenho uma perna, mas dá para fazer muita coisa, entende? Entendi. E aquilo foi multiplicando. E aquilo foi transformando, e foi saindo, e foi crescendo, e foi transformando vidas. E hoje, o Rogerinho tinha acabado de sair do aeroporto, que ele foi levar um pessoal lá, né, Rogerinho? Aquele pessoal que você foi levar lá era de que time? Como é que foi aquilo ali? Exatamente. Cara, é o seguinte, como o projeto cresceu bastante, e a gente tem a parte da inclusão, que é para todos, os campeonatos nossos começou a crescer. Eu que lancei o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista não existia no nosso calendário. Eu cheguei, conheci um time da Baixada Santista, eu já tinha mais de 20 caras no meu projeto, a nossa modalidade é Society. Eu liguei pro cara de Santos e falei, vamos fazer o primeiro Campeonato Paulista?
Você tá doido? Como assim? Só tem vocês e nós aqui? Não, aqui eu consigo montar 2 times. E você tem um, a gente faz com 3. A gente faz jogo de ida e volta. Que top, hein, mano? Aí Só começa, né? Olha o código. Só começa. Começa com o que tem, depois melhora. Exato. E aí a gente começou. E aí hoje, que você tava falando, o pessoal tá indo, né, nesses dias, eles estão indo para Sete Lagoas, participar do Campeonato Brasileiro Série B, porque foi outra iniciativa que eu lancei Vê também. que top, galera. Tinha gente que tava embarcando, né, pra jogar onde? Era lá em Minas. Em Minas, em Sete Minas. Lagoas. Em Sete Lagoas. Tinha gente que nunca andou de avião, mano. Exatamente. Isso aí é top, hein? É transformar vidas, literalmente, e o cara vai contar essa história O resto da o vida. resto da vida. E aí o que acontece, cara? Como as pessoas começaram a vir, não é igual um time de futebol, uma escolinha de futebol. Ah, chegou, não tem vaga, você vai falar pro o próximo bairro, na próxima cidade, concorda? O time de Uhum. amputados não tem. Associações, institutos para pessoas com deficiência são poucas e não são próximas. E aí, como que eu fiz? Eu montei 2 times dentro de um só. Então, a gente começou a treinar desde 2012. Hum. 2 times, com eu de branco, você de preto. Um exemplo Certo. aqui, só para vocês saberem, com 2 professores, que tomam conta seu e meu, e na hora do campeonato, cada um vai com uniforme. Entende? É isso que aconteceu, é assim. E hoje eles foram. Hoje a gente representa a Portuguesa também. Eu jogo no Portuguesa. Corinthians, né? Dentro do meu instituto. E hoje eles foram aí 20 pessoas lá para Representa na Portuguesa. representando o Instituto R9. E se alguém quiser ajudar, mano, assim, o projeto de vocês, como é que funciona? Tanto pessoa física como pessoa jurídica, né? Como uma empresa pode ajudar vocês? Eu tava vendo ali que você tava contando ali do projeto, a partir de 100 pessoas dentro da empresa, tem que fazer a contratação. Explica melhor isso aí, como é que as pessoas podem te ajudar. Legal, cara. Bom, a gente hoje, né, tem a dificuldade de se sobreviver, né, no Brasil com projeto social, não é fácil, né? Mas graças a Deus eu falo assim, né, não são nem parceiros, sim, são amigos. As pessoas hoje que eu tenho ao meu lado, os empresários, eles entenderam realmente o propósito que eu venho fazendo, o que eles fazem, eles contribuem, né? Se financeiramente, mas a retribuição que a gente consegue entregar para a sociedade é muito grande. E hoje você aí que gostaria de conhecer o nosso projeto, entra no meu Instagram, Rogerinho R9. Rogerinho R9. Exato. Segue ele aí já. Lá tem lá, né, a opção de você entrar, de cair direto num canal de WhatsApp. Hoje a gente trabalha com lei de cotas, né, PCD, eu estava te explicando. Grandes empresas têm a dificuldade de contratar realmente o PCD, de ter a qualificação profissional, estão aí, né? Então, assim, a gente tem uma oportunidade de ajudar você, empresário, que está passando por essa dificuldade. Entra aí diretamente no meu Instagram, eu vou poder te ajudar. Chama ele lá, entende mais como é que funciona, que vale a pena ajudar o projeto aí, hein? É tipo assim, não é só sobre dinheiro, né, velho? É sobre ajudar pessoas, é sobre inclusão social, é sobre resgatar essas pessoas que realmente estão buscando uma qualidade de vida, né? E o trabalho que Rogerinho faz, cara, é surreal. Entende profundo aí. Exatamente. E aí a gente tem outras vertentes, né? Eu trabalho como garoto propaganda de algumas marcas, né? Represento algumas marcas, a gente faz publicidade, a gente trabalha com palestras motivacionais. Tem algumas empresas aí que patrocinam o nosso projeto, Gerson. Você sabe que elas pedem que eu faça? Que eu vou até as escolas fazer palestras motivacionais. Que top, hein, mano? De graça para as crianças. Então, logo, assim, logo vai estar lá na GCaps, hein? Aguarda aí que ó, a gente tá combinando aqui. tá fechado já, você pensa. Então, assim, é da maneira que a gente consegue ajudar realmente o projeto, a manter o projeto. Hoje, atualmente, eu tenho 8 profissionais. Então, assim, antigamente era eu que corria, Sozinho. que fazia, e aí a gente começou a trazer os professores de educação física qualificados e fazendo com que eles tivessem uma capacitação realmente de lidar ali, né, com a Hoje tem pessoa um com time deficiência. por trás, né, mano? Tem um psicólogo, tem um fisioterapeuta, né? Então tem um staff bacana que mantém também a gente fazer acontecer esse projeto. Ô, Rogério, tô falando ali da escola, eu me lembro quando eu fui abrir a GCaps, né? A gente montou todo o projeto. Aí daqui a pouco o engenheiro, né, chegou pra gente e falou assim: opa, o Ministério Público obriga a você ter um banheiro para atender para atender adaptado. Você precisa ter toda a estrutura adaptada. Eu achei isso muito top, porque o Ministério Público hoje obriga as empresas a comportar, né? Exatamente. Eu tive assim um parceiro nosso aí, ele pediu para mim ir na empresa dele. Veja bem, eu que não sou engenheiro, para olhar o ambiente de trabalho, para ele começar a contratar pessoas com PCD, a gente até depois indicou para ele lá. E, pô, olha para você ver, o cara tava lá preocupado realmente, né, em ajudar a pessoa com deficiência, né? Então isso é fantástico, os empresários, você, parabéns aí também. E eu falo sempre, cara, a gente infelizmente tem uma amputação, uma deficiência, mas é no visual. Então assim, mas a gente é normal. A gente trabalha, a gente corre, a gente brinca, a gente tem problemas, né? Top demais. Mas a gente consegue superar.
como eu falei, durante 20 anos foi muito difícil para mim. E hoje, graças a Deus, a gente tira de letra. E você aí com 2 pernas em cima dessa cama sofrendo, né? Enquanto tem outros que estão correndo acelerado. Uma coisa que era para ser obstáculo e não é obstáculo, né? Exatamente. Eu poderia muito bem pegar a muleta e falar, Gerson, eu não consigo, não dá. Poderia ter me aposentado, né? Teve algum momento, mano, que mais te doeu, assim, durante essa trajetória, assim, um trauma, assim, tu lembra de algum trauma que, pô, isso aqui marcou a minha vida e... Cara, tem dois. Eu vou contar um. Um eu contei lá numa vertente mais divertida, né? Sim. Mas eu vou contar essa história. Uma vez a gente ia pra escola e tinha uma rotina. Ia pra escola, almoçava, aí no final da tarde jogava bola na rua, certo? Aí tinha dias ruins que as crianças lá, meus amiguinhos lá da rua, brincava demais, né? Falava coisas que me machucavam, eu ia pra casa chorando e via minha mãe chorando. E aí um belo dia isso me marcou bastante. E eu contei, eu comecei contando pra você ali, né, ali no bastidor, mas eu vou contar por que Deus faz as coisas depois pra você ver realmente que não é à toa. E aí, esse belo dia era assim, eu morava numa casa, ela tinha 3 cômodos e era assim, cozinha, o banheiro era fora da casa, a cozinha, um quarto do meu pai e a sala era dividido com um beliche e com uma cortina e aí tinha uma televisão e um sofazinho só. Então era bem pequenininha a casa. Então, era eu e mais 2 irmãos, né? Perdão, em 3. E aí, o que acontece? Só que não tinha nem garagem na frente pra pôr carro, nada. E aí, todo dia à tarde, a gente ia brincar. Minha mãe sempre me levava. E os caras batiam lá, onde era? E aí, minha mãe me levava até ali o portãozinho. E aí, nesse dia, mano, os caras fizeram uma sacanagem comigo. Os caras desenharam um Saci Pererê, mano. Caramba, mano. E escreveram Rogério. Olha as ideias. Aí, eu tô indo, né, normal lá, tal. E minha mãe atrás, num corredorzinho pequeno. Mano, quando eu cheguei, mano, os caras tirou assim, você aqui. Caramba, mano. Você imagina a minha mãe como é que ficou. Não, você tá doido. Eu acho que tu ainda teve uma mentalidade... Eu imaginei a minha mãe. A sua mãe, exatamente. Porque ela tava atrás, se eu estivesse sozinho, eu ia chorar, beleza. Sim. Mas aí eu fiquei num baque. Porque o que acontece? Lá atrás, mano, as pessoas falavam, às vezes os mais velhos falavam, sua mãe pecou. Que isso é castigo. Tinha essas bullying, né? Exatamente, né? Então, por mais que a minha mãe, graças a Deus, ela soube lidar, eu tenho que agradecer, ela deve estar nos assistindo aí. Qual o nome dela? É Zilda. Zilda, parabéns, hein, pela mentalidade que foi implementada no menino. Olha o cara de sucesso que se tornou. Parabéns, hein? E aí, cara, aquilo ali me marcou. E aí depois, né, lembra que eu falei pra você? Aí o que acontece? Aquilo ali me marcou muito, sabe? Então, assim, da maneira que foi, ver minha mãe chorar realmente sobre aquilo, né? Imagina, né? Tem mães aí, eu acho que se pegasse hoje ia bater nas crianças, né? Ia pra cima. Mas minha mãe era muito reservada. E aquilo me marcou. E aí depois, anos depois, que eu já virei o Rogerinho, já que eu era um cara de sucesso aí aconteceu aquela resenha lá que... Vamos contar agora ou depois? Vamos contar agora, vamos contar agora. Conta aí, pessoal aí. Essa resenha foi boa. Aí o que acontece? Eu já era o Rogerinho, já tinha feito vários jogos, né? Já passado na televisão, já tido em vários podcasts e crescendo. E um belo dia meu telefone tocou. Eu tenho até a foto aí, depois eu vou mandar aí pra edição. Mostra aí pra botar a edição. Bota a foto aí, hein, depois. Coloca aí, hein, tem essa foto aí. E aí um belo dia meu telefone tocou, gostaria de falar com o Rogerinho, é com ele, é da assessoria dele. Eu falei, não, é o Rogerinho mesmo. Aqui é fulano de tal. Eu falei, opa, tudo bem? Cara, eu queria fazer um convite pra você, mas eu tô meio assim, né, de questão de falar, ser indelicado. Eu falei, não, pode falar que aqui não tem mais preconceito, aqui já passou. Ela, então é o seguinte, eu vou te falar um convite, mas se você vier achar que não tá legal, você fala pra mim e aí eu peço perdão. Não, pode falar. Então, a gente é uma produtora tal, a gente queria fazer um evento em São Paulo e a gente queria fazer o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aí você cara. Aí você já imagina aí, ó. Vê só. Imaginaram aí o que vem, né? Aí pra quebrar o gelo, cara, eu falei assim, você queria que eu fosse o Pedrinho, né? Daí ela deu risada. Então não é, né? Eu falei, você quer um Saci, né? Ela, pelo amor de Deus. Olha, eu não quero, né? Nossa, ser indelicado. Eu falei, não. Quero te ofender, né? Ela ficou toda, né? Sim. Aí eu falei, não, fica tranquilo, eu tenho 3. Ela falou, como assim 3? Eu falei, não, eu tenho um P, um M e um G, um pequenininho, um médio e um grandão. Não. Aí ela começou a dar risada, assim, aí já cortou o clima. Eu falei, não, aqui é tranquilo, graças a Deus, os caras são mente aberta. Não tem mais esse problema de bullying. Você vê, né? Ele pegou a galera, já mudou a mentalidade também, todo mundo focado com o mesmo propósito, sem desculpa, sem mimimi. Exatamente. Aí, viu? Beleza, ela falou assim, é o seguinte, vai ter um cachê. Eu falei, os caras aí de graça, mas tem um cachê, eu quero. Vai ter um carro pra buscar, vai ter comida, bebida, fotógrafo. Enfim, vai estar todo mundo lá, vai ser bem bacana o evento. Eu falei, legal. Eu falei, posso fazer uma contraproposta? Ela falou, pode.
que você precisa? Eu falei, eu posso levar 2? Ela, 2? Aí eu falei assim, Ela falou, por quê? Eu falei, não, porque um fica pulando, mano, direto, um cansa, né? Aí ela falou, ai, você é demais, já gostei de você e tal. E aí, cara, liguei pros caras, mano, liguei pra 2 atletas lá, meu, os caras foram, foi sucesso total, os caras ficou muito felizes, meu, o cara, tipo assim, aquele preconceito que, infelizmente, eles tinham realmente, né, de ser chamado dessa maneira, não teve. Lá eles deram risada, brincaram, tiraram foto. Meu, os caras falaram que nunca tirou tanta foto na vida deles. Vê que top, né? Você fez uma inclusão também ali, um desbloqueio, trouxe o cara pra o game, né? Pra o jogo. Exatamente. E o cara, até hoje, eu acho que ele é grato a você ali pelo... Então, no meu projeto até hoje, Até assim, hoje. E fica me cobrando. Então, vocês estão me vendo aí, quiser fazer algum evento, me chama aí que os caras estão dispostos. Pô, Hein? você, empresário, que aqui só tem empresário que tá assistindo a gente. Se tiver aí, convida o Rogerinho aí, já segue ele, entende o projeto dele que é top, mano. E aí, cara, esse aí, então, quer dizer, lá atrás eu tive essa decepção, né? Esse choro, né? E hoje a gente tira de letra, a gente leva... E o Rogerinho tava contando, mano, que São Paulo, né? Só a cidade de São Paulo tem quantos acidentes no mês, Rogério? Mais de 1.000 pessoas amputadas. Só na cidade de São Paulo, amputado perdendo a perna. É muita gente, sabe, cara? É muita doideira de moto, né, mano? Esses dias aí eu tive uma reunião no hospital aí em São Paulo. E aí eles estavam questionando, assim, debatendo, assim, porque não tem mais aonde colocar as pessoas vitimizadas. Caramba, cara. Muita gente. Então, assim, e aí onde estão essas pessoas, né? Até falei com o pessoal, falei, poxa, a gente poderia fazer alguma coisa pra tá levando, assim, né? A gente fala, assim, é lógico, a gente tentar minimizar o risco de acidente é difícil, mas se a gente pudesse levar ali um conforto para essas pessoas que, infelizmente, estão dentro de casa, né? De dizer que não vai ter mais acidente, a gente não consegue fazer isso. Mas minimizar a dor, o peso dessas pessoas que estão dentro de casa. E tu tava falando que muita gente morre ali no meio do caminho, né? Exatamente, porque chega no hospital, não tem ali aquele atendimento que deve ter, deveria ter, por causa de falta de ocupações, e aí acontece também o falecimento. No teu projeto também tem gente que com acidente de moto ou só 80%, cara. 80% de acidente de moto? 80%. Pai, você que anda de moto aí, aconselho 80%. a mudar. E eu sofri um acidente também, mano. Sério? Eu sofri um acidente, coloquei platina, quebrei os dentes da frente. Caramba. Fiquei um tempão também, assim... De lá pra cá tem uma moto, né? Mas a moto eu botei ela na sala da minha casa, né, produção? Eu botei na sala da minha casa e, tipo assim, virou vitrine ali e eu não... Andar de moto, hoje eu não quero mais, mano. Eu acho Infelizmente, que... sim, é muito triste, sabe? Tipo assim, desde as pessoas que estavam erradas, que tem no meu projeto, que estavam ali fazendo coisa errada no trânsito, e aí deu a fatalidade. Mas desde aquele que saiu para trabalhar, que saiu para fazer alguma coisa e também foi vitimizada. E aí o que a gente entra nesses caras, mano? É trazendo conforto. É trazendo realmente ali que, infelizmente, aconteceu, não ter como voltar mais, mas tem a oportunidade de você seguir uma nova vida. E o que eu acho mais interessante na tua história, mano, é que você pegou o problema e transformou em vitória. Exatamente. Ó, tem um cara que é legal, mano, contar essa história. O Cleitinho, deve estar nos assistindo aí também. O Cleitinho jogou na base de alguns times de futsal. E ele nasceu e falou, eu vou ser jogador. Tipo, sabe, existe pessoas assim, né? Eu Sim. vou ser aquilo e vai ser, né? Sim. E aí, Determinou, né, mano? Determinou pra vida dele. E aí, cara, ele tinha passado, acho que na base da Ponte Preta, ele tinha 18 anos. Naquele ano também ele foi pai. A filha dele tinha acabado de nascer. E aí, ele pegou a moto na Marginal, aí ele fazia umas entregas, né? Já Sim. trabalhava com entrega, tal. Sofreu um acidente, amputou a perna. Ele falou e disse assim, né, quando eu conheci ele, hoje é meu amigo, meu Sim. amigaço mesmo. Tá comigo aí já há 10 anos no projeto. E aí ele falou, e agora, como que eu vou cuidar da minha filha? E ele falou, e o meu sonho de ser jogador? Tinha acabado de passar. Acabou. Caramba, cara. Acabou ali praticamente o sonho dele, que ele nasceu, viveu, comia bola. Dedicado àquilo, né? Na bola, só bola, 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 bola. E aí Deus deu uma filha pra ele, como pai, e aí ele se viu ali, sem a perna. Com um problema. Com um problema. Só é um problema se você botar na cabeça que é um problema, né? Enquanto você disser assim, isso aqui não é um problema, eu sempre falo, só é um problema se você achar que é um problema. Exatamente. E aí, meu, ele ficou por anos. Ele ficou, são 16 anos, ele tá com 36. Ele ficou uns 6 anos aí, sem descobrir o nosso esporte. E aí ele foi tentar arrumar emprego em outro lugar, e aí foi a dificuldade, e aí não se aceitava, e tudo aquilo. E aí ele gostava de jogar bola, que eu falei pra vocês aqui. Ele colocou uma prótese, graças a Deus a amputação dele foi abaixo do joelho, então essa amputação é boa, colocou uma prótese, e dava pra ele jogar bola de prótese.
E ele mora na cidade de Cajamar. E aí ele começou a jogar bola com os amigos deles, Sim. de prótese. Mas ele falava que, tipo assim, ele sentia ali que era igual eu lá atrás. O pessoal deixava, mas não era a mesma coisa. E aí um belo dia um amigo dele falou, por que você não procura na internet algo para pessoa com deficiência? Futebol. Você gosta de jogar futebol? Daí ele foi e pesquisou. Aí quem caiu? Eu. Procurou lá. Achou o projeto de vocês. Foi em 2015. 2015 eu já era do Corinthians, já estava em ascensão, já comecei a fazer algum jogo das estrelas, que a gente vai falar logo mais. E aí ele entrou a conhecer o meu projeto. Ele fala que no primeiro dia ele odiou, porque ele imaginou quando chegasse lá ele ia jogar de prótese. Aí ele chegou lá, ele viu um monte de cara de muleta. Imagina, um monte de cara de muleta. Aí a gente foi, Top, e a gente mano. tem esse costume de toda pessoa que chega no projeto, seja ela que ela chega sem uma muleta ou com uma muleta que não é adequada, a gente faz uma doação. Eu vou lá e dou uma muleta pra você. Logo de cara, entrou dentro do projeto. Se você não voltar no projeto, tá tranquilo, eu não vou pedir a sua muleta. Você vai utilizar a muleta. Eu vou te ensinar ali. Isso vai de consciência de cada um, né? Exatamente. Mas sabe o que eu falo? Tem até um caso, trocando um pouquinho de caso. Esses dias a gente foi fazer uma visita no começo do ano. O menino também sofreu um acidente de moto e tal. Eu fui lá e fiz uma doação. Só que ele não gostava de futebol. Já no primeiro dia você já sente, o cara já não ficou ali. E eu tava andando no shopping. E eu, que legal, eu tô avistando lá de longe, porque eu sou assim, eu sou visão de águia. Eu olho uma pessoa com prótese ou de muleta, eu já vou ali saber se eu conheço aquele cara. Exatamente. E aí, daqui a pouco eu vi ele vindo com mais 3 pessoas. Era o cara. A muleta que nós doamos do projeto, ele andando lá. Ele não foi jogar bola, mas ele se levantou da cama. Caramba, tava ali, ó, fazendo o quê? Parte da inclusão, ele tava ali. Se movimentando, né? Exatamente. Então, assim, o ir no futebol era uma coisa legal, se ele quisesse. Mas a gente conseguiu fazer com que ele levantasse da cama e tava ali, ó, curtindo o shopping. Ele veio, me agradeceu. Eu falei, não tenho que agradecer nada não, cara. Que legal que você tá feliz. Fico feliz que você tá andando. Ó, e se quebrar a muleta, pode me ligar que eu trago outra pra você. Então, que assim, top, essa mano. é a nossa coisa. E o do Cleitinho, cara, ele se transformou em quê? Em jogador profissional. Ele treinou, ele se dedicou. Hoje ele joga comigo na seleção brasileira. Ele é campeão comigo na seleção. Olha só, o sonho que ele tinha se tornou realidade. Então, assim, esse é o nosso projeto, cara. E o mais recente que a gente conseguiu transformar foi uma criança de 12 anos. 12 anos, cara? 12 anos. Como foi que você transformou ela? O ano passado, essa mãe, essa família, ela já tinha trocado de escola 4 vezes. Que foda, mano. Levava a escola, não estava aguentando mais por causa de problemas de preconceito, problema, né, das crianças ficarem ali com a criança de 12 anos, imagine, 4 anos atrás, 7 anos, né, na escola. Eu me vi ali. E aí um cara me conhecia, conheceu, foi num evento, conheceu essa família e tal. E aí falou, você não quer fazer parte de um time? Eu tenho um amigo meu, ele joga bola de muleta. E aí, tipo, a mãe foi querer saber. Aí eu tô no meu Instagram, né, graças a Deus hoje, né, a rede social é muito boa. E entrou lá e viu bastante pessoas. E ela entrou em contato comigo, o pai dessa criança. E eles foram no último dia do ano passado, na nossa festa. Que todo final do ano eu faço uma festa com nossos atletas. Sim. E aí eles foram lá. E aí eu tenho o costume de fazer o acolhimento, de todos se apresentar. Dependendo se era uma criança, um adulto. E ali a gente se apresentou, cada um conta lá a sua história. Ó, me chamo fulano, a minha deficiência é tal, eu tô há tanto tempo no projeto e tal. E aí você viu o brilhinho do olho dessa criança. E eu me vi ali, cara. Porque eu falei, caramba, essa criança tá passando a mesma coisa. Caramba, essa mãe tá passando a mesma coisa. Esse pai tá passando a mesma coisa que eu. E aí eu trouxe eles pro projeto. Começamos a fazer um trabalho. O professor Gustavo começou a fazer um trabalho de ensinar essa criança a andar de muleta, a correr de muleta, a jogar com a muleta. A gente começou a fazer esse trabalho. A gente começou a fazer um trabalho de psicológico nos pais. Caramba, mano. Pra enfrentar a dificuldade. E aí ele tinha alguns sonhos, assim como nós temos. Todo você que tá assistindo, a gente tem que ter sonho. E aí eu falei, poxa, o que eu posso fazer diferente? Comecei a divulgar ele na rede social, a ensinar ele, a conversar com ele, a falar, ó, quando você chegar na escola, as crianças vão falar isso pra você. Você lembra que você não era disso? Lembra o conselho lá da minha mãe? Sim. Que deu certo? E aí eu comecei a melhorar Replicar. aquilo. Exato. Trazer a informação. E aí eu falei pra ele, falei, ó, você vai chegar na escola, vai ser assim e tal. Hoje você vai falar que você joga no Corinthians, que você é atleta. Ó, eu vou falar pra sua mamãe começar a colocar os vídeos do seu treino no Instagram. Quando você falar que joga futebol de amputados, alguns não vão conhecer ainda. Você fala, não, você tem Instagram? Tem. Vai lá ver lá. E aí você começou a fazer. E aí eu comecei a fazer. E aí, pô, o Craque Neto, um beijão, ele me viu uma foto com esse menino. E aí falou, traz aqui no programa. Aí eu liguei pra ele, tenho o contato dele, expliquei a situação, que tava passando por depressão, isso.
levamos no programa. Que top, hein, Aí cara? já chegou O no... craque Neto, então, ele abraça a ideia, né? É um parceiraço, meu amigão. Parabéns aí, irmão. Ele é diferenciado, ele faz muitas ações. Aí a gente levou, aí a outra parceira nossa, a Adidas, pegou e viu, falou, ó, eu quero esse menino aqui, traz aqui. Já ali começou a ajudar com chuteira, com roupa. Que top, mano. Não contente, mais uma outra empresa que viu, uma parceira nossa, olhou, falou, cara, traz esse menino aqui na minha empresa. Levei, fui eu ir lá, a mãe dele, demos um tour na empresa, conhecemos o segmento dele lá, chegamos na sala de reunião, perguntou se estudava, se fazia isso, e aí aquele empresário começou a pagar a escola dele e começou a dar uma ajuda de custo. Então, quer dizer, há um ano atrás, era uma criança que não sabia se ia voltar para a escola, hoje ele é conhecido na escola como um garoto, né, que venceu, um garoto ali que todo mundo quer tirar foto com ele. E o bom é que serve de exemplo pros outros, né, que estão... Cara, um problema ali. Vamos dar publicidade, mano. Dar publicidade à galera. E aí ele tinha um sonho de conhecer o Neymar. Ele tinha um sonho de conhecer o Neymar, tal. Aí eu tenho uns contatos, graças a Deus. Liguei lá, marcamos, a gente foi num CT do Santos lá e aí o menino ficou doido. Aí o Neymar tirou foto com ele, conversou com ele. Você tá doido, mano. Assinou a camisa dele. E hoje, assim, o que eu quero dizer com isso? Era a minha história lá atrás, cara. Graças a Deus, meu pai me ensinou. Eu tive 2 professores que eu falei aqui na escola, né? E o do futebol de amputados. Então, assim, a gente vem replicando realmente o que a gente vem fazendo. Hoje, na verdade, ele não quer andar de prótese, ele tem uma prótese, ele não quer andar, ele quer andar só de muleta, ele quer ir pra escola de muleta, os amiguinhos querem tirar foto com ele, os amiguinhos vê lá que ele conhece uma pessoa famosa e fala, eu quero também, me leva. Então, assim, a gente conseguiu tirar aquele bloqueio e fazer realmente com que a família vivesse melhor. Pô, Rogerinho, que top, hein? Parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, que é um trabalho, cara, que... Pô, você tá doido. É extraordinário, mano. E é só o começo, galera. Já segue o Rogerinho aí nas redes sociais pra entender mais como é o projeto dele, né? Tem um jogo das estrelas aí que ele vai falar um pouco agora pra gente finalizar, que nosso horário tá estourando. E fala aí, Rogerinho, como é que é esse jogo das estrelas aí? Cara, muito, muito fantástico, meu. Deus é maravilhoso, cara. Eu tinha vontade de jogar nesse jogo das estrelas e assistia sempre na televisão. Olhava pra televisão e falava, um dia eu quero estar lá. Eu queria estar lá, não era só pra conhecer a pessoa famosa, eu queria estar lá pra quê? Pra jogar. Porque eu jogava na infância, lembra? Com as pessoas que tinham deficiência. E um belo dia, eu, através do Danilo, né? Danilo faz vários jogos no Brasil. Eu mandei lá alto me convidando. Eu me convidei para participar desse jogo. Ele me deu essa oportunidade. E, cara, quando eu cheguei lá, vi o Cafu, vi Denilson, vi Amaral, Marcos Assunção, Craque Neto, todo mundo que eu via só na televisão. E eu fui jogar. E graças a Deus, assim, eu ali jogando com eles, eu não atrapalhei a situação. Eu fui jogar. Começou um momento, assim, de legal pra caramba. Tipo assim, os caras começaram ali me trollar. E eu fui nas ideias deles, comecei a brincar também. Fiz gol, dei passe. E a partir daquele jogo, assim, eu comecei a ser convidado por outros jogos. E já são mais de 100 jogos que eu fiz aí durante 10 anos. Então, assim, toda a galera aí do esporte, do futebol, eu tenho amizade, tenho a alegria de poder compartilhar grandes momentos. Que top, hein, mano? Mas parabéns, mano, pela história. Parabéns por compartilhar, né, a história aí com a gente. E tenho certeza que isso vai agregar, não só, mano, pra mim, a tua história de superação, ela serve de inspiração, né, velho? Não só pra mim, como pra muitos que estão assistindo hoje aí. Mas se hoje tu fosse dar uma mensagem final pra aquela pessoa que tá desestimulada da vida, que tá pensando em desistir, que tá, assim, pra baixo, qual o recado que você daria pra ela hoje? Cara, eu sempre costumo dizer o seguinte, eu tinha tudo pra dar errado, no sentido assim, de ter um par de muletas, de falar que eu não poderia trabalhar, conquistar família, construir uma carreira. Então você que tem um sonho aí, que você não desista. Vai ter momentos que você vai ter ali de decepção, de pessoas que vão te frustrar nos seus sonhos, mas eu sempre corri atrás, eu sempre busquei, me dediquei, né? Nunca atrapalhei a vida de ninguém. Eu tenho certeza, assim, que se você está passando uma dificuldade, olha para mim aí, eu tinha tudo para dizer que eu não poderia, e hoje eu sou a prova vida que peguei essa muleta, enfrentei as dificuldades, as barreiras e estou conquistando a cada dia. É isso aí. O segredo do sucesso é nunca desistir. É sempre estar em cima, nunca desistir. Valeu, meu irmão, obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua história. É um prazer enorme te conhecer. E já se inscreve aí no canal, deixa aquele like, compartilha aí, para que todas as vezes que a gente postar o vídeo aí você seja notificado. Ativa o sininho. Tamo junto.